vez para o nosso momento quaresmal. Vamos pedir a bênção de Deus, a graça de Deus, para que ilumine os nossos corações neste sábado, a fim de que possamos realmente adentrar nessa grande semana, Semana Santa, a partir de hoje à noite, com as celebrações de Ramos, pedindo a Deus que essa Semana Santa seja proveitosa na nossa vida espiritual, no nosso crescimento, no nosso arrependimento, na nossa conversão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Rezemos com muito amor o nosso hino. Ó Pai, nesta quaresma, ouvi nossos pedidos na mais contrita prece, nos vedes reunidos. Sondais as nossas almas na fé tão inconstantes, se para vós se voltam, mudai-a quanto antes. Pecamos, na verdade, tão longe da virtude. Senhor, por vosso nome, a todos dai saúde. Fazei que nosso corpo, enfim disciplinado, o dia todo fuja da culpa e do pecado. Que o tempo da quaresma nos leve à santidade e assim louvar possamos a glória da Trindade. Amém. Vamos ao nosso salmodia, o salmo de hoje, Salmo 33. O Senhor é a salvação dos justos. Diz 1 Pedro, capítulo 2, versículo 3, vós provastes que o Senhor é bom. Então vamos ao Salmo 33, o Senhor é a salvação dos justos. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre à minha frente. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu e de todos os temores me livrou. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor, feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Respeitai o Senhor Deus, seus santos todos, porque nada faltará aos que o temem. Os ricos empobrecem, passam fome, mas aos que buscam o Senhor não falta nada. Meus filhos, vinde agora e escutai-me. Vou ensinar-vos o temor do Senhor Deus. Qual homem que não ama a sua vida, procurando ser feliz todos os dias? Afasta a tua língua da maldade e teus lábios de palavras mentirosas. Afasta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e vai com ela em seu caminho. O Senhor pousa seus olhos sobre os justos e seu ouvido está atento ao seu chamado. Mas ele volta sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. De coração atribulado ele está perto, e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Mesmo seus ossos ele os guarda e os protege, e nenhum deles haverá de se quebrar. A malícia do iníquo leva à morte, e quem odeia o justo é castigado. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, e castigado não será quem nele espera. Muito bem, queridos irmãos, o Senhor é por nós, o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida de todos. Mas, obviamente, que o seu amor é infinito
por cada um. Os justos, ele ama de forma especial, justamente por causa desses que vivem como o Senhor quer, vivem na santidade, na alegria, porque o Senhor cuida, o Senhor se alegra, o Senhor auxilia e ajuda. Obviamente que o Senhor também tem a predileção pelos pecadores, não por causa dos seus pecados, mas justamente porque são eles que mais precisam da graça de Deus. Mas a gente entende, né, a alegria do Senhor quando a pessoa vive como Deus ensina, aquele que procura viver os mandamentos, aquele que se afasta do mal e do pecado. Tenha certeza, serás a alegria do coração de teu Deus. E Deus nos preserva de todo mal, nos ajuda a seguir sempre no caminhar. E se por acaso nossos pés tropeçarem, Deus não nos deixa cair. Por isso, se apoie em Deus, viva em Deus, busque a Deus acima de tudo, afaste-se de tudo aquilo que possa nos colocar distante da graça de Deus, né? Ou seja, de todo o pecado, para que assim o Senhor possa cada vez mais ouvir a súplica do homem. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos dando sequência a este momento e agora com uma catequese dos Santos Padres no século IV, São Gregório de Nazianzo. O tema é: vamos participar da festa da Páscoa. Diz assim São Gregório: vamos participar da festa da Páscoa, por enquanto ainda em figuras, embora mais claramente do que na antiga lei. A Páscoa legal era, por assim dizer, uma figura muito velada da própria figura. Mas em breve participaremos de modo mais perfeito e mais puro, quando o Verbo vier beber conosco vinho novo no reino de seu Pai, revelando definitivamente o que até agora só em parte ele nos mostrou. A nossa Páscoa é sempre nova. Qual é essa bebida e esse conhecimento? A nós compete dizê-lo, e o Verbo compete ensinar e comunicar essa doutrina aos seus discípulos, porque a doutrina daquele que alimenta é também alimento. Quanto a nós, participemos também desta festa ritual, não segundo a letra, mas segundo o Evangelho, de modo perfeito, não imperfeito, para a eternidade, não temporariamente. Seja a nossa capital não a Jerusalém terrestre, mas a cidade celeste. Não a que é agora arrasada pelos exércitos, mas a que é exaltada pelo louvor e aclamação dos anjos. Sacrifiquemos, não novilhos ou carneiros com chifres e cascos, vítimas sem vida e sem inteligência. Pelo contrário, oferecemos a Deus um sacrifício de louvor sobre o altar celeste, em união com os coros angélicos. Atravessemos o primeiro véu, aproximemo-nos do segundo e fixemos o olhar no Santo dos Santos. Direi mais, imolemo-nos a Deus, ou melhor, oferecemo-nos a Ele cada dia, com todas as nossas ações. Façamos o que nos sugerem as palavras. Imitemos com nossos sofrimentos a paixão de Cristo. Honremos com nosso sangue o seu sangue e subamos corajosamente a sua cruz. Se és Simão Cirineu, toma a cruz e segue a Cristo. Se, qual ladrão, estás crucificado com Cristo como homem íntegro, reconhece a Deus. Se por tua causa e teu pecado ele foi tratado como um malfeitor, torna-te justo por seu amor. Adora aquele que foi crucificado por tua causa. Preso à tua cruz, aprende a tirar proveito até da tua própria iniquidade. Adquire a tua salvação com a sua morte, entra com Jesus no paraíso e saberás que bens perdestes com a tua queda. Contempla as belezas daquele lugar e deixa que o ladrão rebelde fique dele excluído, morrendo na sua blasfêmia. Se és José de Arimateia, pede o corpo a quem o mandou crucificar, e assim será tua a vítima que expiou o pecado do mundo.
Se és Nicodemos, aquele adorador noturno de Deus, unge-o com perfumes para a sua sepultura. Se és Maria, ou a outra Maria, ou Salomé, ou Joana, unge-o, derrame as tuas lágrimas por ele. Levanta-te de manhã cedo, procura ser o primeiro a ver a pedra do túmulo afastada e a encontrar talvez os anjos, ou melhor ainda, o próprio Jesus ressuscitado. Amém. Bonito, né? De fato, aquilo que Jesus viveu e aquilo que as pessoas presenciaram ao longo da sua paixão é o que nós devemos viver espiritualmente ao longo desta semana. É preciso aprendermos a nos situar dentro desse contexto espiritual, porque de algum modo, certamente, nós estamos em Jerusalém. Como aquele povo que aclama e diz Hosana, ótimo. Como aquele tribunal iníquo, alguém que condena Jesus. Quantos fazem isso, né? Como aqueles que flagelaram Jesus, quando nos damos ao pecado, nós estamos lá flagelando Jesus. Quando vivemos a vida justa, nós consolamos Jesus, como Verônica, como Maria, a mãe de Jesus, como João, como aquelas mulheres que estavam aos pés da cruz. Então, queridos irmãos, de alguma forma, certamente nós estamos em Jerusalém. Tem alguns que lá estavam, nem deu bola, ficaram lá, apenas acompanharam de longe o cortejo de Jesus carregando a cruz, nem se importaram com nada. Outros zombaram, outros açoitaram, enfim, essa é a realidade. Mas isso se torna presente na nossa vida de acordo com a vida que nós temos, de uma forma muito especial, de acordo com a Semana Santa que nós vivemos. Então o convite é esse: sejamos nós a consolar o Senhor chagado, o Senhor sofrido, o Senhor que carrega a cruz. Sejamos nós a nos unirmos à Mãe de Jesus, a João e às santas mulheres, para sermos um consolo a Ele. Amém. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.